Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como organizar as ideias para fazer uma boa redação no velho e bom estilo Enem. Então, eu estou gravando esse vídeo a pedido da Alicia, que me escreveu dizendo que tem muita dificuldade para organizar as informações e desenvolver a redação. E para falar a verdade, eu acredito que essa seja uma dificuldade que acomete, fica parecendo que a pessoa tem um problema de saúde, que atinge muita gente, que é justamente organizar as ideias na hora de escrever. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vai aqui embaixo no sininho e dá o seu like, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e enviar esse conteúdo para mais pessoas. A primeira coisa que você precisa pensar quando você for escrever sua redação é: o que é que a pessoa que vai corrigir e analisar a minha redação, ela quer? Você deve conhecer as 5 competências da redação, tá? Então você não vai escrever aleatoriamente de qualquer jeito. Saber a estrutura básica de uma redação e saber falar sobre o tema, gente. Porque o que o Enem quer é nada mais, nada menos que você saiba falar sobre aquele tema, que você tenha conhecimento sobre aquele tema. Ele quer saber o seu ponto de vista sobre aquele tema. Então, se você consegue fazer uma análise crítica do tema, é isso que ele quer. Agora, se você pega um tema que você não sabe, não tem conhecimento sobre o tema, aí você não vai para lugar nenhum. Então, vamos lá. Vamos supor que eu chegue aqui e peça para você falar sobre a sua mãe ou falar sobre o seu pai. Você vai escrever um livro. Por quê? Porque você conhece o seu pai, você conhece a sua mãe. Agora, se eu der um tema para você, sei lá, fale sobre o ornitorrinco. Muita gente não vai saber falar sobre o ornitorrinco, vai ficar tipo, e aí, o que é que eu vou falar? Não sei, não tenho conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento do tema para você poder escrever sobre aquele tema. Vamos começar, gente, analisando as 5 competências, tá? Para vocês entenderem cada uma delas. E eu vou deixar na descrição do vídeo, certinho, o link das 5 competências, para vocês terem acesso a todo o material, caso queiram ler depois com calma. A primeira competência, o que é que ela pede? Demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Então, o que é que isso significa? O texto deve estar adequado às regras de ortografia, como acentuação, pontuação, concordância verbal e nominal. Isso significa que você não deve cometer erros ortográficos, não repetir palavras quando estiver escrevendo, porque o texto fica muito repetitivo e cansativo. Não usar gírias, porque você não está conversando com um amigo, você está escrevendo um texto formal. Evite usar termos eu acho, eu penso, eu acredito, porque o avaliador ele já sabe que o texto que você está escrevendo é a sua opinião, é o seu ponto de vista. E a segunda competência pede compreender a proposta da redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Então, a segunda competência ela pede basicamente o quê? Que você compreenda o tema e não fuja do que foi proposto. Inclusive, sugere que você use conhecimento de outras áreas para agregar valor ao seu texto. Aí você pode fazer o quê? Citar estudiosos da área, como cientistas, filósofos, citar filmes, documentários, desde que você comece e termine falando da mesma coisa. Então, se o tema proposto foi desigualdade social, você não pode falar na introdução de desigualdade social e no desenvolvimento você falar de desmatamento ou de poluição ambiental, porque aí você foge completamente do tema e corre o risco de zerar sua redação. Já a terceira competência pede selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Resumindo, gente, a terceira competência, quem vai ler, quem vai avaliar o seu texto quer saber o quê? Quer saber basicamente a sua opinião sobre o problema proposto e se você realmente tem argumentos para defender o seu ponto de vista. A quarta competência, eu acredito que seja que as pessoas tenham mais dificuldade, que é a famosa coesão textual. Aqui você deve demonstrar conhecimento dos conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, o que é que isso aqui está pedindo?
que você deve organizar suas ideias de forma que o texto tenha uma sequência lógica, né, que facilite a leitura e o entendimento, e os parágrafos tenham ligação, ou seja, que um parágrafo tenha conexão com o outro. Então, quando a gente vai ler um texto que os parágrafos têm conexão, você deve estar aí, né, com a mão na cabeça. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa coesão textual? O que é isso? Calma, calma, calma. A própria língua portuguesa, gente, já tem recursos para você fazer a ligação entre as frases e os parágrafos, que são os conectivos, né? Que são esses conectivos. Então, os que a gente mais usa, portanto, assim, dessa forma, no entanto, entretanto. Então, vale a pena você dar uma lidinha lá nas preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais para você escrever o seu texto de forma correta, de forma bacana e que tenha fluidez, né, para quem estiver lendo. Um exemplo do uso de conectivos. Vamos lá. As pessoas defendem a preservação ambiental. No entanto, jogam lixo na rua. E segundo a quinta e última competência, você deve elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Porque a sua solução para o problema ou conflito proposto, ela deve estar relacionada com o exercício da cidadania. Ou seja, não deve ter punição, violência ou causar sofrimento às pessoas. Como, por exemplo, você colocar como solução dar choque elétrico nas pessoas, matar ou usar a pena de morte, por exemplo. O outro tópico que você deve ter conhecimento para fazer uma redação bacana é a estrutura física da redação. Então, para o Enem, o texto deve ter entre 8 a 30 linhas, certo? Porque se tiver menos de 7 linhas, você zera a sua redação. Mas o ideal é que o texto tenha entre 20 a 30 linhas para a sua redação ficar ok dentro das normas, né, esperadas aí pelo Enem. Então, vamos lá, como é que esse texto ele deve ser estruturado? Então, deve ser estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que, na introdução, você vai poder escrever aí em torno de 4 a 6 linhas, no desenvolvimento, de 16 a 20 linhas, e na conclusão, de 4 a 6 linhas, certo? Para o seu texto ficar organizado, bonitinho, e você não perder ponto na sua redação. Então, vamos lá discutir cada um desses tópicos. Na introdução, você vai apresentar o tema ou problema que será abordado, juntamente com o seu ponto de vista sobre aquele problema. Por exemplo, se o tema abordado na redação foi racismo, você vai, né, apresentar o tema e, junto com essa apresentação, você já vai deixar implícito, né, se você concorda ou não que existe racismo no Brasil, por exemplo. E aqui no desenvolvimento, normalmente são 2 parágrafos, tá? Onde você vai apresentar os argumentos que defendem a sua ideia ou seu ponto de vista. Aí você vai colocar causas, consequências, exemplos e evolução histórica do problema que você está abordando. Na conclusão, você vai apontar uma solução viável para resolver o problema proposto. Lembrando que, presta atenção nisso, a sua solução ela não pode ferir os direitos humanos, tá? Deve ser uma ação que realmente ela possa ser colocada em prática e deve ter um propósito para a humanidade. Aqui um exemplo para colocar em prática o que foi discutido. O tema que eu lancei aqui foi desigualdade social. Então, como é que eu faria uma introdução usando esse tema? Vamos lá. Então, você pode fazer o quê? Para começar a sua introdução, você pode citar fatos históricos, filmes, documentários, você pode citar um filósofo ou um cientista que estude aquele tema que você está discutindo. Então, aqui como é que ficaria, né? Então, a desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Essa desigualdade entre as classes sociais existe há anos e historicamente está relacionada
ao processo de colonização europeia e especialmente ao avanço do capitalismo, sistema social e econômico surgido por volta dos séculos XI e XV. Então aqui eu usei um fato histórico, tá, para explicar a origem, né, para situar a origem da desigualdade social. No desenvolvimento, eu explorei como primeiro argumento a causa da desigualdade social. Então a gente sabe que a principal causa da desigualdade social é a má distribuição da renda. Apenas 1% da população mundial concentra metade de toda a riqueza do planeta. Ponto. Né? Então, eu coloquei um dado estatístico para justificar o meu argumento. Para estudiosos como Karl Marx, a principal causa da desigualdade social é a má distribuição de renda, ou seja, a concentração do dinheiro nas mãos de uma pequena parcela da população, bem como, ó o conectivo aqui, má distribuição de recursos públicos, a falta de políticas públicas em áreas sociais, culturais, educacionais e saúde, e falhas na distribuição de renda são alguns dos exemplos que colaboram para o maior distanciamento entre grupos em uma sociedade. Aqui eu poderia ter explorado também alguns filmes como Bacurau, que retrata alguns conflitos brasileiros como a pobreza e a violência. Um outro filme também muito comentado na Netflix é O Poço, que explora as divisões de classe representada através da distribuição de comida nos diferentes andares, onde, quanto mais baixo o andar, maior a chance, né, do indivíduo passar fome. E aqui vai uma dica importante, gente. É bom você usar dados estatísticos, porque demonstra um conhecimento mais profundo sobre o tema e isso valoriza muito a sua redação. Agora, evite, por favor, citações genéricas como vários filósofos, vários pensadores, quando você for se referir a um estudioso ou um expert de um determinado tema, porque isso deixa o seu texto superficial e, consequentemente, pobre. E para continuar o desenvolvimento, eu usei como segundo argumento as consequências da desigualdade social. Então, aqui você pode explorar o desemprego, a pobreza e a violência, que são os efeitos da desigualdade social, certo? Então, a causa, ou seja, a principal causa da desigualdade social é a má distribuição de renda, e esses aqui são os principais efeitos. Então, você poderia explorar qualquer um desse tema, ou os 3 temas aqui, né, no seu segundo argumento, o meu exemplo. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem uma taxa de desemprego de 14,1%, sendo que 6,5% de toda a população brasileira se encontra em situação de extrema pobreza. Tal condição limita o acesso de uma parcela da população a direitos básicos, como educação e saúde de qualidade, trabalho e moradia, entre outros, bem como está relacionado ao aumento do índice de violência e criminalidade, desemprego, fome, mortalidade infantil, pobreza e miséria. E aqui na conclusão, gente, como não é simples acabar com a desigualdade social, eu fiz uma proposta para diminuir, para minimizar a desigualdade social. Tá? Então, vamos lá. Os fatos apresentados mostram que existem inúmeros desafios para sanar a desigualdade social. Então, eu estou remetendo, né, ao que já foi discutido antes, né, na introdução e no desenvolvimento. Lembra da conexão entre os parágrafos? No entanto, estudos como o dos ganhadores do Prêmio Nobel, né, esses indivíduos aqui, mostram que uma das medidas necessárias para minimizar, porque não vai solucionar assim tão simplesmente, tal problema seria a união do Ministério da Cidadania e Ministério da Educação para desenvolverem programas de combate à pobreza visando a redução da miséria. Então, aqui vai uma dica importante. Quando você for apresentar uma solução para o problema, identifique, certo? Identifique de forma mais específica possível quem é que pode resolver aquele problema. Então, não cite o governo, o poder legislativo e executivo, o povo, porque fica muito amplo. Quem do governo, né? Qual o setor do governo? Qual órgão do setor legislativo? Qual órgão do setor executivo? Tem muitos órgãos, né? Fica muito amplo. E aí fica parecendo
que você não sabe do que é que está falando, né? Então, seja o mais específico possível, né? Então, se você falar o povo, né? Qual parte do povo, né? Qual parte da população? É a escola? É a comunidade escolar? São os pais? Evite, por favor, generalizar que vai resolver o problema, porque fica muito amplo, fica muito vago e aí o seu texto acaba ficando pobre. Já tem um tempinho que eu estava querendo gravar esse vídeo, mas eu estou me mudando e é uma loucura se mudar. Então estava bem difícil eu conseguir conciliar todas as minhas atividades e a mudança, mas finalmente eu consegui gravar. Isso. Yes! Eu espero que esse vídeo te ajude a fazer uma redação bacana. E se você tem alguma dúvida, manda um e-mail, manda um direct, que eu vou ter o maior prazer de te responder, né, e ajudar você a estudar melhor, né, e ter sucesso nos seus estudos. E, por falar em estudos, se você ainda não se inscreveu no grupo de estudos, vai lá na minha bio do Insta, né, se inscreve, porque eu estou preparando um material bem bacana para a gente começar o mais rápido possível. Beijo grande e até a próxima!